para lembrar a música, né? A gente vai ter aqui essa parte B. Última A. Bom, eu vou fazer devagar. Toquei só para vocês lembrarem do tema manjado, tema gostoso, dá vontade de já sair improvisando, detonando. E é um tema que é instigante porque a harmonia, ela caminha. No Hellbook provavelmente você vai encontrar essa harmonia aqui, ó. Daqui é. Ele usa aqui, eu já vi algumas edições aqui, tem um Fá sustenido diminuto. Na verdade, eu acabo usando aqui o Ré 7 9 menos, que no fundo é o mesmo acorde, que tem o mesmo trítono, né? Para preparar o sol. Depois vai pro Dó, Lá, depois 2 5. Tem um encaminhamento harmônico que eu acho mais interessante do que simplesmente fazer esse 6, né? 1 6, na verdade é um quinto, né? E 2 5. É você encaminhar aqui, ó. Não seria pá, pá, pedo. Aí, Lá menor, 2 5. Aí tem algumas versões, né, que faz um 2 5, prepara, né, que é bem legal essa harmonia que ele faz Sol menor, Dó 7. Aí você tem aqui um Dó sustenido menor, Fá sustenido 7 e começa de novo a eu vou fazer a harmonia dela tocando. Eu gravei aqui. Eu sempre gosto de usar o meu pedalzinho de looping não só para estudar, mas para poder exemplificar. Ele funciona como um apoio legal assim para poder falar um pouquinho das coisas que eu tenho para dizer. Então vou falar um pouquinho sobre a harmonia dela. Eu vou só passar a harmonia do tema e depois falar um pouquinho da melodia e falar um pouquinho como é que eu fiz esse arranjo bloqueado. Aliás, essa é uma música, se você pesquisar, puxa vida, como ela já foi feita, foi gravada, e como tem arranjos incríveis dessa música, de caras muito legais. E meu objetivo aqui não é trabalhar um pouco a questão do chord melody, né? Mas falar um pouquinho mais sobre o tema mesmo, sobre a parte da improvisação. Mas a bem da verdade é que é legal você, além de saber tocar melodia e harmonia, eu sempre falo isso, é você tentar criar uma junção das duas coisas. Porque isso te ajuda a entender onde a melodia está dentro da harmonia, te situa no tema, dependendo da formação que você está tocando, é bem legal. Por exemplo, se você vai tocar de trio, baixo, bateria, guitarra, é legal você poder fazer alguma coisa bloqueada, né, ou solada, que eles chamam de chord melody, que é bem bacana. Então, vale a pena. Eu vou até passar o que eu fiz aqui. É algo simples, né? E que vale a pena só para ter como uma referência. Bom, vamos falar sobre a harmonia. Eu vou soltar aqui. Sol menor, Lá menor, 2 5. Vou começar de novo. Lá menor, Ré, vai pro B, 2 5 de Si bemol. Si bemol, 2 5 de Fá sustenido, 2 5 de Ré, 2 5 de Fá sustenido de novo. Ó. É legal, né? Ela está num andamento um pouquinho mais acelerado, então é difícil às vezes falar um pouquinho sobre a questão da harmonia, mas acho que é um tema manjado, não tem por que a gente gastar um tempo tão grande. A melodia,
eu gosto de fazer ela é fácil, né? Eu poderia colocar até numa oitava mais aguda, mas eu acho que essa oitava é bacana. Aqui mesmo, né? Aqui é um sol menor, bem careta, ó. Aqui é um Sol, Dó 7, né? Que é um 2, 5. Ficaria. Tem várias maneiras de fazer isso aqui. Dá pra caprichar nisso, mas aqui eu estou fazendo de uma forma simples. Aliás, é interessante, quando você vai fazer um arranjo de bloco, dá para você pensar em colocar uma nota por acorde, por exemplo. E aliás, tem muitos arranjos já feitos aí que não é complicado de você achar, é só fazer uma busca, tem vários arranjos lindos, em que a música até foi reharmonizada, né? E é bem interessante, mas assim, é legal você ter um arranjo simplificado para tocar com um grupo, em andamentos um pouco mais fast, mais rápido. E esse andamento, se você bloqueia muito, coloca muito acorde, dependendo do andamento, se você for tocar sozinho, algo solado, fica lindo. Mas se você for tocar com um grupo, às vezes é legal você enxugar um pouco, ter um arranjo um pouco mais enxuto, para tocar em andamentos mais rápidos. Mas o objetivo aqui, como eu falei, não é falar sobre arranjo, mas é falar sobre fluência, sobre improvisação, dentro dessa música aqui, a gente está abordando. Vamos voltar para a música de novo, pegando aqui. Então a gente tem subidinha, aqui ó, tô pensando na verdade em Lá menor, né? O que eu fiz aqui? Lembra que no final do primeiro A é sempre legal? Vai pro Fá. Eu gosto de passar às vezes por aqui. Que aliás é bem comum as pessoas fazerem isso. Sol menor, Dó 7, Dó sustenido menor, Fá sustenido, começa de novo a música. É bem legal. Então, recapitulando esse pedacinho. De novo a mesma coisa, né? Que é o segundo A. Aí agora vai pro B. Aqui eu tenho Fá 7, né? Fá 7 aqui. Aqui. Si bemol com a sétima maior. Eu faço aqui com tudo que tem direito, né? Então percebe que a melodia está bem debaixo do acorde, né? Aqui eu pensando no sexta, fica quartal. Mesma coisa. Mesmo movimento. Aqui, simples. Aqui ó, 2, 5 de Ré. Aqui vai ter. A melodia tá na. Aqui o que eu fiz, né? Porque eu tô no Ré. Isso aqui. Só para terminar na faixa de, né? Note que essa parte B é uma delícia, porque ela modula, né? Ela vai pro Si bemol, aí é 2, 5 de Fá sustenido, aí é 2, 5 de Ré, 2, 5 de Fá sustenido, 2, 5 de Fá. Começa o último A. O último A da música, ele é igual aos outros, só um finalzinho um pouquinho diferente, né? Que é aqui na harmonia, você pode descer cromático. Eu faço cromática, né? Pouco. Como se fosse uma resposta. Aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa subidinha aqui. Subidinha bem.
muito legal essa coisa de você ter a melodia e a harmonia na cabeça e tentar unir as duas coisas. Porque tem alguns encadeamentos de movimento de bloco que você pode utilizar no comping, você pode utilizar também para improvisar e para fazer a coisa de criar uma situação em que você cria uma frase e vai e volta para a harmonia. Né? Por exemplo, você tem aqui, sei lá, no caso aqui eu estou me concentrando na melodia. Percebe que assim, eu estou indo muito atrás do bloco propriamente dito para improvisar. Isso te dá uma segurança tão legal na hora que você vai fazer um solo, na hora que você está improvisando, que é muito legal. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Então, recapitular a música de novo. Deixa eu tomar um golinho de água aqui, peraí. Né? Recapitulando, o meu objetivo já falei, não é falar sobre arranjo, mas não custa nada dar sempre uma pincelada, até porque é uma música manjada. Se você tiver interesse, pesquisa um pouquinho que você vai conhecer uma série de caras que fizeram arranjos incríveis dessa música. Né? O próprio Joe Pass, naquele virtuoso, ele toca, ele faz coisas muito legais. Enfim, é um tema manjado. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema, porque eu gostaria de tocá-lo agora com o baixo. Então vai ficar aqui, né? Uma delícia. Aliás, eu gosto de tocar muito com o dedão. Eu não tenho uma técnica muito boa disso não, devia ter estudado mais um pouco, mas a sonoridade que você tem do polegar é uma coisa muito legal. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Wes, que faz isso muito bem. O próprio do Jordan Benson faz isso com maestria. É muito legal o som do dedão, né? Ele faz um movimento sempre indo e voltando e tal. Mas, bom, enfim, vai com uma curiosidade. Bom, muito bem, abordamos o tema. Aí, como é que a gente pode fazer para improvisar nesse tema? A primeira coisa é sair tocando. Não é isso, veja só. É tentar valorizar alguns pontos do tema que são pontos cruciais para você criar um solo bacana ali. Primeiro assim, vamos pensar a parte A e depois a parte B. A parte B, por incrível que pareça, eu acho mais fácil. Porque a parte B são, na verdade, sequências de 2/5 em campos tonais. Então vai ter um 2/5 aqui, Si bemol vai estar com o lídio, né? Que é o quarto grau de Fá, mas aqui vai ter um 2/5 de Fá sustenido, 2/5 de Ré. Então, se eu pensar nos 2/5 aqui, fica muito simples. Agora, na parte A da música, você tem um encaminhamento harmônico aqui que dá para fazer 1001 coisas, né? Você pode pensar na harmonia dessa maneira, ou você pode pensar na harmonia dessa maneira, ou você pode pensar na harmonia dessa maneira. No fundo, é tudo a mesma coisa, mas é e não é. Por que eu digo isso? Porque na hora que você vai criar o seu fraseado, a escolha da harmonia que você pretende improvisar vai dar o colorido da sua frase. É claro que assim, é muito importante assim. O jazz te dá uma liberdade de poder reharmonizar, de poder criar caminhos harmônicos interessantes, e essa liberdade é um barato. Na verdade, é o que faz com que o jazz seja, na minha opinião, uma coisa tão instigante e tão gostosa de se tocar, porque você não fica... Tédio não existe nunca, né? Você está sempre buscando um caminho novo para harmonizar. Mas é legal você determinar para onde você vai. Quando você está tocando, por exemplo, esse standard com alguém, provavelmente você vai fazer isso numa gig, talvez, a não ser que tenha um arranjo, você não vai ensaiar. Você fala, vamos tocar aquela. Aí você vai tocar, e aí cada um às vezes faz uma harmonia. Como é que você age nessa situação? Ouve o que o cara está tocando, antes de sair detonando.
E aí tenta tocar em cima da harmonia que está sendo sugerida no acompanhamento. Então é legal você conhecer as variações possíveis de harmonia dessa música para poder improvisar. Eu gosto muito de pensar nesse caminhamento, né? E aí, acordes importantes, esse Ré. Olha que interessante, ó. B. Agora vai para Ré. O que eu estou fazendo? Pensando nos acordes. Sol menor. Estou pensando em influência. B. Muito bem, último A. Quando você vai estudar essa música, do ponto de vista da fluência, o que eu fiz? Eu estava testando ideias. Inclusive, na primeira vez que eu toquei o A, eu errei. Eu estava tocando numa parte e a harmonia foi para outra. Mas olha que interessante. Eu percebi que eu errei, foi uma esbarrada, eu emendei a frase, eu não parei, tirei a mão, levei um susto, falei, nossa, desculpa. Não. A gente tem, na verdade, quando você está improvisando livremente e está, na verdade, tentando tatear a música, ou seja, entender como é que essa harmonia vai caminhar e como é que você pode se divertir nela. Eu costumo fazer esse exercício de tocar com fluência para poder esquentar a mão, na verdade, é a primeira coisa. Eu não faria isso ao vivo. Ao vivo é uma outra história, mas aqui a gente está estudando. Então é uma coisa muito legal você tentar trabalhar com fluência nesse sentido. Pensar em frases em que tenham um movimento de semicolcheia, difusa mesmo. O objetivo aqui não é tocar rápido, mas é você conseguir fluir de uma maneira. Como é que você faz para chegar a tocar dessa maneira? Começa lento, claro, como tudo na vida. Você começa tocando lento, você pode fazer isso bem devagar. Desculpa. Tudo bem, eu comecei tocando pouca nota, mas eu fiz a mesma coisa que eu fiz antes. Deixa eu tomar um pouco de água. O fato de eu estar tocando pouca nota é a ideia de um começo. É engraçado isso, quando eu falo, é importante a gente estudar a parte técnica para poder ter essa destreza, de você poder tocar as suas frases com um pouquinho mais de punch. O objetivo aqui, eu sempre falo, a gente estuda a técnica que é para esquecer dela. Mas quando você tem isso, te ajuda a ter um domínio do instrumento que te ajuda a ter velocidade. Não necessariamente fluência. Para tocar com fluência isso, é uma maneira, você põe velocidade simultaneamente, é você pensar na coisa em criar frases, ou seja, buscar sonoridades de frases dentro de um contexto em que você está tocando com bastante nota, ou seja, com velocidade, sem perder o reflexo. Bom, quando você faz isso, acontece duas coisas. No primeiro momento você vai treinar e você não vai pensar e nem ouvir as notas que você está tocando. Você simplesmente vai pegar e sair tocando. Você não está pensando em nada, você está fazendo.
Que é muito comum, às vezes até as pessoas falarem, pô, o cara não está pensando, não está fazendo. É comum isso acontecer. Conforme você vai praticando, você pensa no que você está fazendo. Porque você tem um domínio do instrumento tão grande, do ponto de vista do movimento, que você consegue, na verdade, pensar na nota. É claro, você fala assim, agora eu vou tocar a quarta aumentada, agora eu vou tocar a sétima. Não, você não vai dando nome aos bois. Você se guia pelo som, né, do que está acontecendo, mas você tem pura consciência do resultado da frase que você está buscando, que você quer fazer em relação à parte de improvisação. Esse é o segundo passo do processo, na verdade, quando você está trabalhando com a parte mecânica, do ponto de vista da velocidade, e com o objetivo de ganhar fluência com velocidade. Então, o que eu sugiro é, quando você vai estudar isso, cada um sabe aonde a água começa a bater, no sentido de você ter que começar a nadar, certo? Então, trabalha com o seu limite. A gente não tem pressa. A parte do movimento, a parte da velocidade, ela vem com o tempo. Se você gosta disso e acha legal tocar dessa maneira, vá atrás disso. Se você não gosta, não faça isso. O importante é você utilizar a fluência para poder se expressar da maneira que você sente que é a melhor maneira para você tocar. É difícil, às vezes, é muito comum as pessoas criarem, na verdade, como se fossem conceitos de como tocar. Se você sair tocando muita nota, não é legal. Se você está tocando pouca nota, também não é legal. Bom mais é menos, sabe? Menos é mais. Aquelas frases que a gente já vê. Isso é uma bobagem. O que é mais mesmo é quando você é você mesmo. E você está tocando aquilo que você gosta, que você acha que é legal, que te emociona. Então, cada pessoa está num processo evolutivo do ponto de vista da consciência do que faz e da capacidade que tem de se expressar. Isso se faz verdade não só tocando guitarra, na música como eu estou falando aqui, mas na verdade também na vida. Você às vezes tem dificuldade, você sente uma coisa, mas é difícil de você expressar aquilo que você sente através de palavras. Mas você não deixou de sentir. Conforme você domina melhor a linguagem, você começa a expressar melhor. Você veja só, tem poetas, por exemplo, que escrevem em uma única frase, às vezes o que eu gostaria de ter dito na vida inteira. E a capacidade e o domínio que ele tem da linguagem, de se expressar com uma capacidade concisa dizendo tudo em poucas palavras. Quando eu falo poucas palavras, falo assim, não, são poucas notas, não é necessariamente, é a capacidade que ele tem de se expressar, né? Então eu acho que essa busca é muito importante, respeitar o desenvolvimento de cada um, mas buscar trabalhar com aquilo que você ainda não consegue fazer. Então minha sugestão é que você trabalhe primeiro com a parte técnica, para você poder usar o seu fraseado com um pouquinho mais de velocidade e fluência. Bom, você fala, mas como técnica? Você vai ficar fazendo escala? Não. A sugestão é você estudar desse jeito. Você solta o playback, eu estou pensando em frase. Eu posso tocar uma escala? Mas eu não vou ficar fazendo. Ou não vou fazer. Ou parece um exercício. Eu posso até usar isso como uma referência, mas não necessariamente o tempo inteiro, né? Estou estudando. De tanto
treinar a música, de tanto eu praticar isso, eu tenho essa habilidade. Então, eu sugiro que você comece a fazer isso lento e depois vai trabalhando um pouquinho mais a velocidade do ponto de vista da frase. Mas estuda o movimento voltado para a frase, voltado para criar a melodia, não para tocar a escala e necessariamente fazer exercício. Os exercícios são bons, na verdade, para você acabar desenvolvendo a mecânica. Mas na hora que você vai tocar, você não faz exercício, você não faz escala, você faz frase. Então, se concentra, na verdade, nos caminhos melódicos. Quando eu estou tocando dessa maneira, eu não estou pensando tão ritmicamente, porque eu estou estudando. É claro que se eu for tocar isso, eu estudei a música, esgotei, isso é inclusive muito legal de fazer em casa, porque abaixa um pouco a ansiedade. Você fez aquilo que você podia fazer do ponto de vista de treino. Na hora que você vai tocar, fala, bom, ok, agora eu consegui liberar meu estresse, agora eu vou pensar na música. E aí você vai pensar no quê? Na rítmica, no motivo melódico, em descrever as coisas importantes. Como eu estava falando antes, essa música tem alguns pontos-chave na parte A que são importantes. Esse Ré é muito legal, eu gosto de usar ele sempre com um acorde alterado. Um pouquinho mais de água. Né? E às vezes cai muito bem aqui a Dondim também quando eu penso nele com 9 medos. Né? Então mapeou a música, você vai começar a trabalhar com ela. A parte B, toda uma relação de 2/5. Sugiro que você grave um playback ou use um play-along, que tenha, na verdade, você vai conseguir isso na internet, e comece a praticar. Muito bom. Uma coisa que ajuda muito é pegar uma frase e ficar repetindo para chegar nesse contexto. Porque hoje eu estou falando um pouquinho mais sobre improvisação fluente, mas voltado um pouquinho mais para a velocidade mesmo, porque foi uma pergunta que me fizeram, né? Parece que algumas pessoas realmente gostam dessa maneira de tocar, outras não. Mas uma pessoa me perguntou, como é que eu faço para conseguir ter isso? E esse é o passo a passo. Você começa lento e vai para o rápido, mas quando você vai estudar o seu movimento técnico, estuda usando as frases direcionadas para a música, porque daí você vai conseguir ter uma desenvoltura legal. E aí o legal é o seguinte, você pode pensar aqui em repetição, movimento de repetição. Você pode pegar uma frase e ficar repetindo ela o tempo todo, né? Então, por exemplo, vou tentar um exemplo aqui de frase, por exemplo. Aqui eu estou pensando muito mais em mecânica. E agora? Cromatismo, né? Então eu vou ficar repetindo essa frase para cá. Arpejo. Aqui, outra frase. Frase de repetição. Você percebe que eu já voltei de novo para a rítmica? Agora, toquei todas as notas que eu consegui tocar, fiquei treinando minha mão, como se fosse um exercício técnico, aí agora eu vou tocar a música, agora eu vou começar a improvisar. É muito legal fazer isso, porque é muito melhor do que você pegar a sua guitarra e falar assim, agora eu vou estudar técnica e ficar lá. Ou sei lá, fazendo exercício, sabe? Aquela coisa. Pega um tema e começa a fazer exercício tocando, como eu fiz aqui agora. Com o tempo você vai transformar isso numa coisa cada vez musical e quando você precisar e tiver vontade de fazer frases mais rápidas, você vai conseguir. Então a dica é essa, sugerir essa música, porque é um tema muito manjado. Eu sempre gosto de sugerir músicas manjadas, porque é fácil para todo mundo, que todo mundo conhece. Mas minha dica de estudo para você é, pratique a parte técnica usando as frases que você tem, tentando tocar de uma forma ininterrupta, né? Como eu fiz, pensando tudo em semicolcheia.
Se não dá o pé, tenta ir sempre no seu limite. O seu limite qual é? É a capacidade que você tem de tocar até um determinado ponto com perfeição. Você fala assim, pô, eu não consigo tocar isso em semicolcheia, tá muito rápido. Diminui o andamento, toca em colcheia. Ah, fala, agora eu quero tocar em semicolcheia, diminui ainda mais o andamento. Então você começa a lidar com a velocidade da música e com a capacidade que você tem de tocar. Com o tempo vai ficando cada vez mais íntimo, ao ponto de você botar a mão no instrumento e você não pensar mais, simplesmente fazer. E aí você vai começar a buscar a sonoridade. E no fundo, quando a gente toca, a gente estuda, na verdade, para deixar de pensar quando você toca. E você se guiar, na verdade, pela sonoridade.